pessoal, tudo bem? Eu sou Bárbara, sou fisioterapeuta e hoje eu vou estar ministrando para vocês o módulo 2 do nosso treinamento, que ele é a prevenção e os fatores de risco para a saúde, levando em consideração o seu posto de trabalho. Bom, o que a gente tem que observar no seu posto de trabalho? A altura e as características da superfície, que se é compatível com a sua atividade. Ou seja, a gente tem que olhar em relação à distância entre os seus olhos, o seu campo de trabalho e a altura do seu assento, e é muito importante. Bom, a área de trabalho, ela tem que ser de livre acesso e de visualização, ou seja, quanto mais livre você tiver a sua bancada, o seu check-out, quanto menos objetos tiver, é melhor para você. Você tem mais mobilidade para fazer a movimentação. Bom, o assento a gente tem que observar alguns itens como a altura, a conformidade do assento, se ela tem a borda arredondada e o encosto para a lombar. Bom, a gente tem que observar também, que é um ponto importante para vocês, é o apoio para os pés. Porque todos os trabalhadores que têm a maior parte do tempo trabalham sentados, tem que ter o apoio de pé. Por quê? O apoio de pé facilita o suporte de peso, melhora a circulação sanguínea. Isso é muito importante. Então, sempre que tiver o apoio de pé, é importante utilizar. Bom, o pessoal que trabalha em pé, a maior parte do tempo, eles precisam de um assento para descanso, para pausas, por exemplo, quando não tiver nenhum cliente passando, nenhuma atividade para eles estarem executando, que são os fiscais de loja, os assistentes de frente de caixa, por exemplo. Bom, em relação ao equipamento do posto de trabalho, a gente tem que estar analisando, eles têm que estar adequado para cerca de 90% dos trabalhadores, ou seja, se você está assentado, você elevou um pouco sua cadeira para ficar ao nível do check-out, você tem que ter uma distância entre o check-out do nível inferior para a sua coxa, para ter uma movimentação facilmente para você. Bom, a gente tem que ter o suporte para a digitação, por exemplo, o teclado, e uma fácil leitura do código de barra, que isso é um pré-requisito. Em relação à tela do computador, do equipamento que vocês têm, a gente tem que estar analisando algumas coisas, como se tem o ajuste para estar tendo uma maior mobilidade para vocês, quando fica mais baixo ou mais alto para alguns, a iluminação da tela em relação ao ambiente, se está muito baixa, se está alta, e a reflexo, se está batendo ou não. A distância do teclado ideal é a distância olho-tela, olho-teclado e olho-documento, que é a hora que você vai digitar. Bom, as condições ambientais, a gente tem que estar analisando 5 pontos. O nível de ruído, que vai ser de acordo com a norma estabelecida na NBR 10152, que regula os ruídos compatíveis com conforto acústico em ambientes. A gente tem que estar analisando a temperatura para ambientes que estejam, por exemplo, o pessoal que trabalha na parte de conferência de televisão, eles têm que ter uma temperatura entre 20 a 23 graus, porque eles não podem estar nem sentindo muito frio e nem muito calor. Bom, a gente tem que estar analisando também a velocidade do ar, que ela não pode ser superior a 0,75 metros por segundo, ou seja, aquela corrente de ar muito forte não pode estar batendo em vocês. Nós temos que estar também de olho a umidade do ar, que não pode ser inferior a 40% de umidade. Bom, a iluminação é um ponto muito importante. Ela tem que ser uniforme, ela não pode ser nem aquela que vai te deixar um pouco sem foco e nem aquela do anoitecer, que você fica sem a luz. Em relação ao seu posto de trabalho, a gente tem que estar analisando 2 fatores. Quando você está de pé, está trabalhando de pé, a distância do seu computador tem que estar de 50, a tela do
tem que estar de 50 a 70 centímetros dos seus olhos. Ou seja, quando a gente olha, tem que estar na linha dos nossos olhos. E quando a gente está trabalhando assentado, também é o mesmo requisito de centímetros que a gente tem que estar de distância. Nosso posto de trabalho, a área de visão tem que ser compatível com a da manipulação, ou seja, a posição que a gente tem que pegar o objeto, passar pelo leitor e levar, tem que ser uma distância compatível com você, na maioria das vezes. Bom, o posto de trabalho para você tem que ser confortável tanto para os seus membros inferiores, suas pernas, tanto para o membro superior, que é os ombros e os braços. Ou seja, você tem que estar apoiado com o seu pé no chão, seus ombros tem que estar, quando você vai digitar o código de barra, pelo menos estar na linha aqui do seu ombro, para não estar muito elevado. E aí o que a gente tem que evitar? A cadeira tem que ser assim, um auxílio muito grande para vocês. Por quê? A gente tem que evitar muito a flexão e a torção do tronco. Ou seja, a gente não pode pegar o material e lá, o material está aqui, a gente pega e vai rodar com o corpo. Não. A gente vai utilizar, por exemplo, quando a gente estiver sentado na cadeira, a gente vai pegar, vai usar a cadeira como um suporte para estar movimentando. E quando você estiver de pé, você utiliza mesmo o seu tronco, seu corpo como um todo para movimentar. Bom, e a flexão é o seguinte, é porque a maioria dos itens são pesados e a gente tem que movimentar um pouco. Pega junto com o corpo e traz. E o espaço de movimentação seu é o seguinte, você tem que ter pelo menos a distância para você encaixar no caixa, sua perna ter uma distância de pelo menos 5 a 10 centímetros de espaçamento entre você e o check-out na barra inferior. E quando você fica de pé, você conseguir colocar a cadeira embaixo do check-out. Bom, e é sempre importante o seguinte, quando a gente trabalha no check-out atacado, a gente tem a movimentação muito frequente, por exemplo, a gente alterna a posição, fica sentado, fica em pé. E quando a gente trabalha no caixa, varejo, a gente trabalha muito assentado. E aí o que é importante? A gente sempre lembrar de estar ficando de pé, porque nenhuma posição é favorável nem a outra. Então, nem a posição sentada, nem a de pé vai ser favorável, 100% favorável. Sempre vai ter algum ponto prejudicial. A cadeira de trabalho, ela tem que ter, é importante ter o assento com estofamento e com apoio lombar. Por quê? A gente tem que ter a conformidade da coluna corretamente. Quando a gente está assentado, a gente tem que manter pelo menos 90 graus do joelho e quadril. Ou seja, os pés têm que estar apoiados ao chão ou no suporte para os pés e tá 90 graus de quadril de joelho. Bom, a cadeira ela tem que ser ajustável com a sua altura, conforme o caixa. E aí, qual que é o ponto importante do apoio de pé? Ela vai facilitar a sua circulação sanguínea e diminuir a sobrecarga muscular do joelho e do quadril. O check-out, pela norma, ele tem que ter a esteira elétrica acima de 2,70 metros para facilitar a sua atividade, a sua movimentação da mercadoria. Ressaltando que todos os check-outs do Mar de Minas têm, em média, de 2,20, ou seja, não necessitam ter a esteira. Bom, e é importante a gente falar no nosso posto de trabalho que tem que ter uma comunicação muito efetiva com o nosso pessoal de apoio e os supervisores. Ou seja, tem que ter o dispositivo que a gente acione para chamar o frente de caixa, ter o dispositivo para estar chamando o cliente para estar vindo à fila. E aí, o que a gente tem que observar sempre no nosso local de trabalho, no check-out, sempre o check-out que você está?
é se ele está em bom estado, porque se não tiver, a gente tem que avisar para o nosso supervisor. E aí o que a gente tem que observar? Se ele tem pregos soltos, ribites, parafusos e se tem quina viva. Ou seja, o que é a quina viva? É quando algum pedacinho dele quebra e fica parecendo que você passando fica uma faquinha e aí você se corta, ou você ou até mesmo um cliente, que pode prejudicar. É sempre importante ressaltar que sempre que tiver essas alterações, vocês comuniquem ao seu supervisor e à empresa para que seja tomada a devida providência. E aí eu queria ressaltar com vocês, para evitar um movimento excessivo de flexão do tronco e da torção do tronco, tá? E aí eu queria passar com vocês, posteriormente vai ter um módulo adicional, que vai ter com a altura da cadeira, tudo certinho de check-out para vocês, e eu vou estar falando um pouco do ajuste da cadeira. E aí o que acontece? A gente tem que ter um cuidado muito grande com os nossos pés. Por quê? O apoio de pé, ele tem um objetivo muito grande, que é para descansar os pés de forma prática, ajuda na postura de quem fica muito tempo sentado, porque deixa o quadril e o joelho a 90 graus, isso vai ajudar muito. Ela vai aliviar a parte inferior da coxa, a pressão, então aí o sangue vai retornar mais fácil, e aí vai nos ajudar a ter uma altura boa para o check-out. Quando a gente é muito baixo, a gente tem que ter o apoio. E aí ajuda na inclinação.